nós estamos em uma série de mensagens ouvindo o próximo passo de Deus. E hoje eu quero ministrar uma palavra que eu quero que o teu coração esteja livre de ofensa, para que você possa ouvir o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E se por acaso eu usar algum tipo de palavra pesada aqui, o meu coração não é ofender nenhum de vocês. Meu coração, na verdade, nessa noite é pregar para mim mesmo e pregar para você sobre um futuro que nos aguarda e uma tensão que nos espera. Sobre um alerta do que motivação, essa é a mensagem. É mais um alerta do que uma motivação de fé. Eu quero chamar essa mensagem de quando a bênção vira ruína. Quando a bênção vira ruína. E eu quero ir para a história do rei Uzias. E antes de nós lermos, eu vou pedir para que você então possa ler na sua casa a história de Uzias, que vai estar no capítulo 26 de 2 Crônicas, que nós vamos passear por esse capítulo 26 hoje. Mas também, se você puder na sua casa, ler o capítulo anterior que fala sobre o pai dele. E o capítulo seguinte que fala sobre o filho dele. A história do rei Uzias, eu quero fazer uma aplicação como se nós estivéssemos tendo um rei aqui no Brasil. O rei Uzias estava nessa ocasião em Israel e o reino de Israel tinha sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E o rei Uzias, então, é como se um jovem de 16 anos fosse colocado para reinar no lugar do seu pai. E foi nessa idade que o rei Uzias assumiu o trono. Aos 16 anos assumiu o trono do reino do sul, do reino de Judá. E ele então começa a governar, apesar do seu pai ter sido um bom rei, depois ter se desviado do seu propósito. Ele começa a governar acompanhado, aconselhado, guiado por um homem chamado Zacarias. Não o profeta que escreveu o livro, mas Zacarias, um conselheiro, um homem de Deus que acompanhou esse menino de 16 anos para fazer um governo com sabedoria, com temor do Senhor, com entrega ao Senhor. E realmente Uzias fez um trabalho impressionante. Uzias transformou a realidade do reino do sul e ele transforma a agricultura, ele transforma o exército, dando capacidade, treinamento, colocando ferramentas, armas, estratégias de guerra. Esse menino reina em Israel, em Judá, por mais de 50 anos. Mas o que acontece no meio da história? Ele deixa de ouvir o conselheiro. Ele deixa de ouvir uma direção. E esse menino que começa tão bem, se perde no final da sua história. Esse menino que começa tão bem, deixa o orgulho, a soberba, a arrogância subir ao seu coração. E ele termina a sua vida de uma forma trágica, triste. Por isso que essa mensagem é um alerta de futuro. Essa mensagem nos traz para uma percepção do que Deus tem para fazer e o que Ele vai fazer com pessoas que se decidem ouvir o seu conselheiro. Zacarias representa o Espírito Santo, que é o guia, que é o conselheiro, que nos dá conselho, direção. Irmãos, eu quero ir com vocês para 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 em diante. Mas eu quero começar com o versículo 16, que diz assim, a primeira parte, a parte A do texto. Coloca para mim no telão, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos ler a primeira parte do versículo, depois nós vamos voltar para o versículo 26, para o versículo 16 algumas vezes. Entretanto, depois que Uzias se tornou
poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Novamente. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Irmãos, Uzias começou bem. Jovem, visionário, estrategista, próspero. Ele buscou a Deus e ele foi grandemente ajudado por Deus. O que é interessante é que em algum momento, em algum ponto da história, o poder subiu a cabeça, em algum momento o orgulho invadiu o coração, em algum momento ele se perdeu. Essa é a história de alguém que viveu o melhor de Deus. Essa é a história de alguém que deixou que a bênção o afastasse do abençoador. Essa é a história de alguém que deixou que a conquista o afastasse de Deus, que a prosperidade e a abundância o tirasse da presença. E hoje eu creio que Deus quer nos ensinar com a vida de Uzias algo tão valioso, que é como manter o coração no lugar certo quando tudo dá certo. Eu vou repetir isso. Como manter o coração no lugar certo quando tudo está dando certo. E ao olhar para a história de Uzias, eu tenho alguns pensamentos para compartilhar com vocês para uma jornada de vida. A primeira coisa, quando você busca a Deus, o sucesso é inevitável. No versículo 15, conta um pouquinho das conquistas de Uzias. Em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Irmãos, o que é interessante é que Uzias buscou o Senhor no tempo de Zacarias e Deus esteve com ele. Deus o prosperou. Ele construiu cidades, ele construiu fortalezas, ele desenvolveu a agricultura, a terra, modernizou os exércitos. E a Bíblia diz que o seu nome se espalhou para longe. Em uma parte desse texto diz que o Egito sabia quem era o rei Uzias e o que ele estava fazendo. Algumas cidades que ele conquistou por conta do poder do exército pagavam impostos. Ele fez o PIB subir. É como se esse menino de 16 anos fizesse com que o estado do Paraná, no sul do Brasil, se tornasse uma potência. Ele buscou o Senhor. E o que eu aprendo com a vida de Uzias é que quem anda com Deus, a fidelidade vai trazer favor de Deus. Irmãos, essa é uma verdade. Quando você começa a caminhar com Deus, Ele não te promete uma vida só de facilidades, Ele não te promete uma vida só de bênção, mas Ele promete que você andará debaixo da bênção. Ele promete que você atravessará o deserto e do outro lado terá uma terra prometida. É interessante que quando nós andamos com Deus, nós temos uma convicção: orações têm respostas. Nós podemos pedir e Ele concede os desejos do nosso coração, se o nosso coração está alinhado com a vontade dEle. É por isso que você tem aprendido que andar com Deus, além de viver em liberdade, além de tirar as cargas do pecado, além de viver em abundância de vida, você também entra num nível de favor. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus faz de você uma pessoa feliz, Deus faz com que a sua realidade, na sua casa, na sua família, com seus filhos, a sua história, seja uma história de alegria, de paz, que excede todo entendimento. Ou seja, só há vantagens
em seguir a Cristo. E depois ele promete a maior bênção, que na eternidade você não vai viver separado dele, você não vai para o inferno, você vai para o céu. É a maior bênção. Seguir a Cristo, seguir a Deus, sempre tem vitória. Por isso, olhando para a vida de Uzias, o sucesso é inevitável para quem busca a Deus. Mas o perigo está em quem esquece quem o levou até aquele lugar. Quando você esquece quem te levou até lá. Quando você tem uma história que Deus te abençoou, Deus te tirou de um lamaçal, Deus te deu uma vida, Deus te deu uma história, Deus te deu herança, Deus te deu autoridade, Deus te deu bênçãos. E quando você chega lá, você esquece do abençoador. A segunda coisa que eu vejo na vida de Uzias é que o sucesso na vida de uma pessoa pode revelar o orgulho que estava escondido no coração por muito tempo. Voltando para o versículo 16, Uzias tinha tudo, ele era um rei, ele tinha influência, ele tinha um nome, sua fama tinha sido espalhada por muitos lugares. Mas o versículo 16 mostra algo sobre a vida de Uzias. Entretanto, Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmão, sabe, ao olhar para a vida de Uzias, ele se torna tão forte que o coração dele se exaltou sobremaneira. Ele achou que podia fazer o que ele quisesse. E ele tinha sido chamado para ser rei e não para ser sacerdote. Então o que Uzias faz? Ele entra no templo e ele invade um espaço que não era seu. Ele entra numa atmosfera que não era sua. Ele entra num raio de atuação que Deus não tinha chamado ele. Porque ele estava tão soberbo e orgulhoso que ele achou que ele podia tudo. E sabe o que acontece quando alguém que começa a conquistar algumas coisas, ela começa a achar que ela pode qualquer coisa. E ela vai fazendo o quê? Ela vai trazendo coisas para o seu prato, porque ela precisa conquistar mais ainda. Ela precisa crescer mais ainda. Ela não percebe que Deus deu um nível de atuação, Deus deu uma graça para ela, mas ela está tão faminta por conquista, por sucesso, por mais, que ela acessa ambientes, lugares, áreas que Deus não chamou ela para acessar. E ela começa a corromper. Se Deus chamou você para ser isso, seja isso. Se Deus te deu essa autoridade, então atue na autoridade que Deus te deu. Muitas pessoas, por tanta fome de sucesso, começam a gastar energia, tempo com tantas coisas, que elas não percebem que elas estão perdendo o que é mais valioso ao seu redor. O que Uzias fez, ele entrou no templo, aonde só os sacerdotes podiam ministrar. Ele era um rei, ele era estrategista, ele tinha um governo de autoridade, mas os sacerdotes tinham sido ungidos geração após geração, consagrados desde crianças, aprenderam o ofício desde crianças. Ninguém mais podia fazer o trabalho no templo do Senhor, senão os sacerdotes. Mas Uzias se tornou tão arrogante, que ele decidiu tomar um lugar que não era dele. Irmãos, eu vejo tantas pessoas que não entenderam que o orgulho não começa com escândalo, mas ele começa com pequenas concessões no coração, que esquece a sua origem.
Tem muitas pessoas que já chegaram em um lugar de meio sucesso e eles se perderam com tão pouco. Com um pouco de conquista, o seu coração já se orgulhou, sua postura com os outros já se ensoberbeceu, a sua atitude foi altiva, com pouco apenas. Porque arrancou da origem. E é por isso que muitas vezes o Senhor precisa nos retornar à nossa origem. Irmãos, eu me lembro o dia, nós estávamos cultuando ali embaixo ainda, nós não estávamos aqui, nós não estávamos com o crescimento que nós estamos tendo nesses últimos 3 anos, mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Eu me lembro o dia em que o Senhor confrontou o meu coração subindo por aquelas escadas. Alguns de vocês já ouviram essa história e eu não posso contá-la por conta do tempo da mensagem hoje. Mas quando o Senhor, na sala de oração lá em cima, olhando para a nossa casa de madeira, o Senhor falou ao meu coração: Márcio, o dia que você perder o teu coração de madeira, você vai perder todo o meu propósito para a sua vida. Ele estava me trazendo para a minha origem, porque o meu coração começou a ser seduzido pelos elogios de um homem que começou a dizer que o quão grande nós estávamos crescendo, sendo, e tudo que nós estávamos fazendo, aquilo começou a encher o meu coração. E de repente Deus me confronta dizendo: o dia que você perdeu o teu coração de madeira. Ele estava dizendo: Márcio, volte para a origem. E é por isso que nós temos aquela placa lá na frente escrito: o nosso coração sempre será de madeira. Porque Deus, muitas vezes, Ele nos quebra para nos colocar em nossa origem de novo. Ele tem uma voz nos chamando para a nossa origem de novo. Por quê? Porque Ele não quer que nós nos percamos. A terceira coisa que eu vejo na história de Uzias: a bênção sem limite se torna maldição, irmãos. Voltando para o versículo 16, eu quero reafirmar tudo isso até o versículo 20. Diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na testa de Uzias. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. No meio da vida de Uzias, o que era sinal de favor sobre ele, irmãos, se tornou uma sentença: a lepra. Ele perdeu o palácio, ele perdeu a honra, ele perdeu o trono e ele viveu em isolamento, porque é isso que a lepra faz. A lepra no Antigo Testamento, por não ter cura, eles afastavam a pessoa do convívio social, porque ela era contagiosa. Então, para evitar contágio, eles ficavam isolados, eles não podiam ter contato com ninguém. Uzias perdeu tudo, mas continuava sendo rei. Continuava com o título, mas sem influência. Mas não apenas sem influência, ele tinha perdido a presença. Ele tinha perdido o lugar da presença de Deus, ele ficou sem legado. Irmãos, o que é mais triste, aplicando para a nossa história, o mais importante não é aonde você vai chegar,
ou não é aonde você chegou, é sobre como você termina. É sobre como você vai terminar a sua história. Não importa se você tem 16 anos e está sentado aqui, ou se você tem 70 e você já conquistou algo, você já tem herança para deixar. Não é sobre onde você chegou, mas é sobre como você termina. E o que era para ser um trono de geração em geração, virou para Uzias uma história triste, uma lembrança triste de um homem que se perdeu em si mesmo. É por isso que quando a gente olha para algumas pessoas já no final da sua vida e você diz: por que essa pessoa vive sozinha? Por que essa pessoa está precisando de favor dos outros? Por que ninguém quer ficar perto dessa pessoa? Então você tem dó daquele senhorzinho de cabelo branco, você tem dó daquela senhorinha cheia de rugas, mas a verdade, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Irmãos, e a coisa mais triste na vida de alguém, preste atenção, enquanto você tem a flor da idade, enquanto você tem energia, a coisa mais triste na vida de alguém é quando as pessoas te ajudam por pena. É quando você chega no final da sua vida, seus filhos, seus netos dizem: ele é insuportável, ela é insuportável, ela levou uma vida desregrada, ela nunca foi atenciosa, ele nunca deu atenção para a gente, mas agora, porque está velho, a gente precisa cuidar dele. Nós não seremos assim, em nome de Jesus. É por isso, meus irmãos, que olhando para a vida de Uzias, a bênção não pode ser desperdiçada no meio do caminho. Não deixe esvair pelas suas mãos o que Deus está entregando para você hoje. Seja fiel a Ele. Cuidado para não se perder em si mesmo. A quarta coisa que eu vejo na vida de Uzias: nem todo sucesso é sinal de aprovação de Deus. Nem todo sucesso é sinal de aprovação de Deus. Deus ajudou Uzias enquanto ele o buscava, mas não sustentou o orgulho dele. Não sustentou Uzias no seu orgulho. Irmãos, a aliança de Deus é com o humilde. Ele não tem um contrato com a vaidade, ele não tem um contrato com o orgulhoso. Mas Ele vai respaldar sempre a pessoa humilde. Por isso, meus irmãos, não confundam sucesso, conquista com aprovação. E é por isso que Deus nos ama tanto, para muitas vezes não nos permitir que nós fiquemos no engano. Muitas vezes Ele nos tira da autopromoção, achando que nós chegamos em algum lugar, e muitas vezes Deus usa processos de quebrantamento, de humilhação. Deus usa processo na nossa vida para nos quebrar, para a gente voltar para Ele. Porque os planos de Deus são tão grandes, tão poderosos, que Ele precisa de homens e mulheres quebrantados diante dEle. Homens e mulheres que vão sustentar uma vida inteira de andar com Deus e ser fiel, receber favor e ser fiel, enriquecer e ser fiel, andar com Deus na alegria, na tristeza, mas sabe desfrutar com fidelidade quando chega no sucesso. E é por isso que em momentos da nossa vida Deus nos quebra. Eu me lembro durante a conferência Fire, Ana Paula Valadão pegou o louvor e durante a ministração, ela de joelhos aqui, ela começou a declarar, e aquilo foi como uma espada no meu coração. Ela começou a dizer assim: onde está o menino da casa de madeira? Aquilo foi como a voz do Senhor dizendo assim: Márcio, volte para a sua origem sempre. Eu estava olhando para a igreja, tantos convidados internacionais, tanta gente aqui,
quase todos os estados do Brasil aqui nessa igreja. Eu confesso que eu enchi meu coração de alegria, mas eu acho que talvez eu estava um pouco orgulhoso demais. E Deus me lembrou de novo do meu lugar de origem. Irmãos, essa semana eu tive uma conversa com o Mateus, meu filho mais velho. Ele e a Gabriela estão para tomar algumas decisões lá e estão tentando ouvir o Senhor. E depois eu tive a mesma conversa com o Murilo, meu filho mais novo. Eu estou muito feliz com a jornada que os meus filhos estão vivendo no Senhor. E eles falando sobre o futuro, projetos, planos, e todos eles olhando para o futuro com tanta expectativa. E a Naine falou para eles, ela disse: eu tenho orado para que Deus abençoe vocês, prospere vocês, e vocês vivam sempre o melhor de Deus em toda a vida de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam consagrar ao Senhor os planos de vocês. E eu então contei uma história para o Mateus e repeti a mesma história para o Murilo ontem. Eu contei a história de um homem muito conhecido chamado Billy Graham. Billy Graham foi o evangelista mais importante, o mais famoso do último século. Ele se tornou tão relevante no seu ministério e por 60 anos Billy Graham não teve em todo o seu ministério nenhuma falha moral. Billy Graham não teve nenhuma falha de integridade financeira. Billy Graham não teve uma marca que pudesse trazer mau testemunho. Billy Graham, por 60 anos, encheu estádios, ganhou milhares de pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Billy Graham foi um evangelista sem precedentes para a história da igreja. Billy Graham, além de tudo, era tão sábio que ele aconselhou mais de 6 presidentes americanos. Homens de direita, de esquerda, porque ele não tinha viés político. Ele foi uma voz profética para a sua geração. O Senhor o recolheu quando ele tinha 99 anos de idade. Mas quando ele era jovem, Billy Graham reuniu 4 amigos em 1948. E ele, vendo tudo o que estava acontecendo ao redor dele, o sucesso dos televangelistas, pastores que estavam tendo uma projeção nacional e internacional e ao mesmo tempo o ministério dele estava tendo falha moral, alguns deles escândalos no casamento, outros estavam usando um espírito de manipulação para fazer as pessoas idolatrarem, e outros estavam corrompendo com integridade financeira o ministério. Billy Graham então reuniu 4 amigos e eles foram para a cidade de Modesto, na Califórnia. E ali gastaram um tempo de oração. Então dali nasceu algo que ficou conhecido do ministério de Billy Graham, chamado o Modesto Manifesto. Porque foi gerado na cidade de Modesto. Mas eles então colocaram alguns valores e princípios que eles iriam honrar por toda a vida deles. E Billy Graham então tomou uma decisão diante de Deus, e ele escreve isso, ele diz que eles oraram dizendo: Senhor, se o Senhor vai fazer algo grande com alguém, e nós formos encontrados aptos pelo Senhor, para sermos essas pessoas, nós nos comprometeremos contigo, Senhor. E eles então se comprometem num manifesto, primeiro dizendo: Senhor, nós seremos maridos de uma só esposa, nós não corromperemos o nosso casamento e nós não ficaremos sozinhos com uma mulher que não seja nossa. Senhor, nós seremos íntegros nas finanças, não vamos usurpar aquilo que não é nosso, nós vamos viver uma vida modesta. E eles começam a colocar vários valores e princípios que guardaram o ministério. E Deus encontrou sinceridade nessa escolha. E nós estamos falando isso para os nossos filhos. Se vocês querem viver coisas grandes, se antecipem em consagrar ao Senhor antes de vocês chegarem lá. Façam votos com Deus. Se comprometam com Deus. Posicionem o coração de vocês para que Deus possa fazer algo grande em vocês. E a Naine disse, lembra de Ana, a mãe de Samuel, que Deus precisava de um profeta.
E a Ana diz: Senhor, eu preciso de um milagre e eu consagrarei meu filho ao Senhor. E o Senhor disse: é isso que eu preciso, alguém que se antecipe. Irmãos, tudo que nós precisamos fazer é que, se Deus tem algo grande para realizar, então que Deus encontre em nós um lugar aonde nós vamos manter o nosso coração longe do orgulho, longe da soberba, longe de entrar em ambientes que Deus não nos chamou para entrar, e nós consagramos ao Senhor, consagramos a Deus. E sabe, irmãos, às vezes tudo que Deus está esperando de nós é que você olhe para o seu futuro, sabendo que é Ele que te conduz, e é por isso que você consagra ao Senhor. Essa semana eu recebi uma mensagem no Instagram. A gente estava conversando e o irmão estava abrindo um negócio aqui na cidade. E ele colocou assim para mim, ele disse: pastor, ainda não posso, mas eu gostaria de ser a pessoa que fosse construir e reformar o Kids. Aquilo tocou meu coração, sabe por quê, irmãos? Eu disse para ele, eu falei: a intenção do seu coração abriu uma porta de prosperidade para você. Na verdade, quando nós olhamos para o nosso futuro e nós nos antecipamos em consagrar ao Senhor coisas na nossa vida, nós abrimos portas, portais, ambientes para entrarmos, que Deus está guardando fidelidade para isso. Talvez hoje seja o dia de alguns de vocês fazerem um manifesto diante do Senhor, fazerem consagrações diante do Senhor, e ouvirem o seu amigo Espírito Santo, que vai dar conselhos por toda a sua vida, por toda a sua história. E por último, o último capítulo da nossa história ainda está sendo escrito. O de Uzias já foi. O último capítulo da minha história e da sua história ainda está sendo escrito. De Uzias não mais. E no versículo 21 mostra o final da vida de Uzias, que não será o final da minha e da sua vida. No versículo 21 diz assim: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo, porque ele não podia mais. A tristeza da vida de Uzias é que ela terminou com isolamento. A tua não terminará assim. A tristeza da vida de Uzias é que ela terminou quebrada, com lepra. Mas a tua pode terminar com restauração e com quebrantamento. A vida de Uzias terminou, irmãos, com uma queda. Mas o mesmo Deus que viu a tua queda é aquele que estende a mão para te levantar e te colocar de novo na sua origem. Porque alguns de vocês já chegaram em um lugar e quando chegaram lá, vocês corromperam o lugar que Deus colocou vocês. Irmãos, não importa como você começou, mas também não importa o que você perdeu. O que importa, irmãos, é a disposição do seu coração em voltar para o lugar de quebrantamento. É para voltar para o seu lugar de dependência para com Deus. Uzias, olhando para a história dele, ele foi grande, até achar que não precisava mais de Deus. Ele teve sucesso até achar que não precisava mais de Deus. E talvez esse seja o recado mais importante do dia de hoje para mim e para você. Não permita que a bênção, a conquista ocupe o lugar de Deus no seu coração. O trono é perigoso.
trono é perigoso demais. O trono, meus irmãos, é muito perigoso quando o altar é esquecido. O trono se torna um abismo quando o altar é esquecido. O sucesso, a conquista, a fama, o reconhecimento é perigoso demais quando o altar é esquecido. Jesus disse ao jovem: você pode conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Mas também você pode descer do teu pedestal, você pode descer do teu pódio e reencontrar a doce presença do Espírito Santo. Você pode voltar para o caminho. Você pode parar com a meninice, porque alguém te ofendeu, porque alguém te machucou, porque você viveu isso ou aquilo. Esquece. Uzias começou bem, apesar de ter tido um pai que começou bem, mas se perdeu. Mas em algum momento em algum ponto ele deixou orgulho subir no seu coração. E o orgulho, irmãos, não é como você se veste, o carro que você tem, a casa que você tem. E algumas pessoas acham que tem gente que está vivendo com uma postura, então ela é orgulhosa. Tem gente que está vivendo com alguma roupa de grife que ela é orgulhosa. Eu conheço pessoas que sentam nas mesas mais chiques e elas são humildes. E eu conheço gente que anda com roupa esfarrapada e vive em casebre e é orgulhoso. Mas eu também conheço pessoas que tudo que elas têm são as bolsas de marca, os carros importados e um estilo de vida arrogante, porque tudo que elas têm é dinheiro. Por isso, quando nós nos rendemos, nós saímos do pedestal e nós consagramos ao Senhor, nós entramos num lugar de dependência de Deus, e nós reencontramos a presença. O trono sem o altar é uma ruína. Irmãos, eu prego essa palavra porque eu tenho no meu espírito uma sensação de que Deus está para nos colocar em uma estação de favor sem precedentes. Eu prego essa palavra porque eu sinto que Deus vai derramar uma porta de sabedoria, de estratégia, de criatividade. Ele vai te conectar a pessoas, Ele vai te estabelecer em lugares, Ele vai fazer conexões, networking, Ele vai preparar coisas para você com conexões sobrenaturais. Ele vai abençoar você de uma forma tão poderosa, e você precisa se antecipar a isso e dizer: Senhor, se o Senhor tem isso para mim, eu consagro ao Senhor minha fidelidade, minha vida, meu destino, minha casa, minha família. Eu vou ser marido de uma mulher só. Senhor, eu vou ser uma esposa fiel. Senhor, eu vou consagrar minhas finanças ao Senhor. Eu vou ser uma pessoa generosa. Eu vou entregar ao Senhor com disposição, e mais, o meu coração não será orgulhoso. E muitas vezes, irmãos, para o nosso coração não se tornar orgulhoso, nós intencionalmente precisamos quebrá-lo. Nós precisamos fazer coisas que quebram o nosso coração. E algumas delas, por exemplo, está ao seu alcance: servir os pobres, servir na igreja em áreas que não tem a ver com o altar. Eu conheço empresários que têm empresas de sucesso, eu conheço gente que tem patente altíssima na polícia, coronéis, que estão fazendo o quê? Limpando o banheiro, que estão servindo no estacionamento. Eu brinco, se alguns irmãos soubessem que ao estacionar errado ou reclamar no estacionamento, nós temos um coronel ali que está pronto para dizer: filho, não faz isso. E às vezes tudo que você precisa é colocar o teu pé no chão e sujá-lo de barro, para lembrar quem você é. Às vezes tudo que você precisa é sair dos seus lugares
cheio de conforto, para ouvir o Senhor e voltar para a presença de Deus. Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Irmãos, hoje é dia de deixar o orgulho e voltar à graça. Irmãos, se você quer terminar bem, como eu quero terminar bem, meu coração se enche de temor ao pensar no futuro que me espera. Eu não vou fazer tatuagem, sabe, irmãos? Mas se eu fizesse, eu ia colocar: o meu coração sempre será de madeira, para eu ver sempre qual é a minha origem, ou para eu me lembrar sempre: não esquece que você é um menino da Vila Iná. Quando a Vila Iná não é o sucesso que ela é hoje, tá? Não esquece que você não teve comida na sua mesa, Márcio. Não esquece. Não esquece que ninguém acreditava em você e eu acreditei em você, Márcio. Não esquece. Não esquece quem te colocou até aqui, Márcio. Não esquece. Irmãos, e às vezes eu me vejo tão fraco, que eu penso: por que só isso enche meu coração de orgulho? Uma coisa tão pequena, Senhor, me ajuda a me manter fiel. Eu acredito que é o próprio Espírito Santo, Zacarias, o meu amigo, dizendo para mim assim: Márcio, não se perca no meio do caminho. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te colocar lá, quando Deus te prosperar, te abençoar, quando Deus te der tudo o que você sonhou, sua casa, sua família, seus filhos, seu carro, quando Deus der tudo para você, não esqueça do Senhor. Não esqueça do Senhor. Por isso eu vejo coisas que gente se corrompe por roupa, gente se corrompe por um status tão pequeno. Que Deus guarde o nosso coração em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, vamos voltar ao trono antes de subir. Vamos voltar ao altar antes de subir do trono. Vamos voltar ao altar antes de subir no trono. Irmão, se você vai para um capítulo à frente, você vê a história de Jotão, filho de Uzias. Enquanto o pai dele teve que viver isolado, ele assumiu o trono antes de ser rei, porque ele teve liderança, autoridade, e ele governou ali Judá antes do seu pai morrer. E hoje eu estava lendo um pouco a história de Jotão, porque até então estava preparando sobre Uzias. E ao ler a história de Jotão, quando ele assume o trono, fala que ele era filho, e fala o nome da mãe dele, e diz que a mãe dele era filha de um sacerdote. E começa a contar a história do reinado de Jotão. Ele fez tudo o que o Senhor agradava, ele manteve fiel, ele cuidou para que a prosperidade continuasse, e ele agradou o Senhor. E durante todo o reinado de Jotão, Deus se agradou do reinado de Jotão. O que o pai dele quebrou, ele manteve-se fiel por toda a sua vida. E tem uma mulher na história, a mãe de Jotão, que era filha de sacerdote. Mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês
tem um legado que vocês receberam de Deus. Protejam suas casas, porque você está preparando os seus filhos para quebrar maldições do passado. Mas eu também quero dizer para homens aqui, que são sacerdotes, você vai gerar uma geração que vai proteger outra geração. Muitas vezes, irmãos, nós vemos o inimigo querer quebrar o ciclo numa geração, e alguns de vocês talvez tenham filhos que estão resistindo ao Senhor. Deus vai salvar seus filhos, mas a promessa pode alcançar os seus netos. E o Senhor pode tocar os seus netos. E agora eu encerro de verdade. Uzias aparece no primeiro capítulo do livro de Isaías. E diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías escrevendo, eu vi um alto e sublime trono, e eu vi o rei, e eu vi o anjo do Senhor pegando com uma tenaz, uma brasa tirada do altar, que tocou os meus lábios impuros e os tornou puro. No ano em que o rei Uzias morreu, o profeta viu o Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: a estação da nossa vida em que o orgulho, o espírito de Uzias morre, o profético que está dentro de nós começa a ver o Senhor. E Deus então toca com brasas do altar nossa vida e nos marca para sempre. E talvez nessa noite tudo que você precisa fazer é quebrar o ciclo. O rei Uzias morreu, o espírito que estava agindo morreu, essa realidade espiritual morreu, e eu quero ver o Senhor. Todo orgulho morreu, e eu quero ver o Senhor. Que nós possamos estarmos atentos à voz do Senhor, a tudo que Ele está querendo falar conosco nesses dias. É por isso que eu peço a você: prepare o teu coração para legado. Separe alguma coisa nesses próximos dias até a conferência. Talvez você tenha que abrir mão de açúcar, talvez tenha que abrir mão de refrigerante, talvez de rede social, talvez de alguma coisa, chocolate, de carne, de pão. Consagre ao Senhor algo para Deus falar com você na legado. Consagre ao Senhor, irmãos. Mas talvez o que você pode fazer é dizer: Senhor, eu preciso escrever essa semana o meu manifesto. O meu manifesto, Senhor, que vai guardar meu coração para o futuro. E eu me comprometerei com isso até o final dos meus dias. E a você serão dias longos de saúde, de bênção. Você verá seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos com saúde e vigor para honrar o Senhor até o fim, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós consagramos a Ti nosso coração e nossa vida. Pai, nós rendemos ao Senhor nosso coração e nossa história. Pai, nós declaramos a respeito do nosso futuro. É como nós vamos terminar a jornada, é como nós vamos finalizar o caminho, e nós vamos finalizar bem. Essa é a nossa declaração no Senhor, em fidelidade. E se o Senhor tem algo para fazer grande, nos encontre, Senhor. E nós pedimos para que o Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nos alerte no meio do caminho sempre. Use pessoas, use mensagem, use a igreja, use situações, para que toda essa igreja sempre tenha em mente: o nosso coração sempre será de madeira. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.